Uma amiga, uma conhecida espanhola, me disse que foi apalpada no trem. Bem, depois de toda a confusão. E a polícia dizia pra ela que, como ela disse que tocaram nos seios dela, que mostrasse os seios. O quê? E a polícia, sim? Especula-se que apenas cerca de 10% dos casos de assédio sexual nos trens são denunciados à polícia. E desses 10%, apenas 30% são oficialmente registrados como casos de assédio. O que faz com que anualmente haja um registro de 4.000 casos de assédio no transporte público. Se fizermos as contas, o mínimo de casos anuais que realmente deveria haver seria de 120.000. Eu sou Naka, isto é Japatonic Clyde, e hoje vamos falar sobre o que é o chicane. Como é que um caso pode ser aceito? Bem, a questão é que a pessoa primeiro precisa fazer a denúncia, depois é preciso identificar o assediador e, por último, a pessoa tem que receber uma punição. Com isso, o caso pode ser encerrado. E é assim que se pode registrar o que é um caso de assédio, que é para isso que serve. 4.000 por ano. Mas como eu dizia, apenas 30% dos casos são encerrados. E apenas 10%, uma em cada 10 garotas é quem vai e denuncia à polícia. Ah, que por sinal, a palavra chicane significa assediador sexual. Mas acontece que o normal, o que mais se associa, é principalmente ao que acontece dentro do trem, né? Que são os casos mais comuns, é o que é a maioria dos casos. Vamos às causas. Segundo pesquisadores, as principais razões pelas quais muitas pessoas cometem chicane, uma é culpar a indústria pornô. Porque vamos ao caso. Existem muitos filmes adultos em que o contexto da história dos filmes é baseado dentro de trens ou ônibus, em que justamente a cena se baseia no que é uma situação de chicane. Mas enfim, vamos ao caso. São casos de ficção. Mas isso é como se fosse uma espécie de incentivo, segundo profissionais, para que as pessoas cometam essas coisas. Depois, o outro problema são os trens, que ficam muito cheios em Tóquio. Mas às vezes também há muitos casos, que embora a maioria aconteça nos horários de pico e em trens lotados. Mas também há muitos casos de trens que não estão tão cheios. Depois, a falta de relacionamentos amorosos. Que bom, já fiz vídeos sobre todas essas questões amorosas, problemas de amor que existem com os japoneses ou de relacionamentos. E a última é a ausência de voz feminina. É que, claro, fazer denúncias desses casos socialmente é visto como se denunciar fosse fazer muito alarde por pouca coisa. E que as garotas às vezes não querem fazer muito escândalo ou criar uma cena por uma questão de vergonha. E a outra é que o processo é muito constrangedor. Quando alguém faz uma denúncia, o policial que recebe a denúncia vai perguntar em detalhes como ele te tocou, com qual mão ele te tocou, onde ele te tocou, com qual dedo, de que forma a pessoa tem que dizer verbalmente, com suas próprias palavras. Exatamente, para poder escrever em detalhes como foi o assédio que você sofreu. Porque senão, eles não podem registrar a denúncia. E às vezes o policial que vai te atender pode ser homem. Não necessariamente vão chamar uma mulher para registrar sua denúncia. Isso é o que torna tão complicado para as garotas poderem fazer esse tipo de denúncia livremente. Uma amiga minha, uma conhecida espanhola, me disse que foi tocada no trem. Foi... Bom, depois de toda a confusão, a polícia dizia pra ela mostrar os seios, já que elas afirmaram tê-los tocado. E a polícia? Sim, para uma espanhola. Como assim que mostre? Que mostre o peito. Por quê? Queriam que mostrasse como a tocaram o peito e tinha que mostrar o peito. Tipo, nesse nível. Mas mostrar o peito sem roupa, é isso mesmo? Claro, tipo, mostrar assim, mostrar como tocaram no peito dela. E ela diz, mas foi no trem? Sim, tipo, nesse nível, aconteceu com uma policial. E outro motivo importante pelo qual muitas garotas não querem denunciar é que justamente fazer a denúncia leva tempo. E elas vão chegar atrasadas para onde quer que estejam indo no trem, justamente porque estão se deslocando.
Existe algo chamado Dia da Oportunidade do Chican. Acontece que é de conhecimento público que existem certas datas em que são realizados exames de admissão para universidades em todo o país. Os exames acontecem em fevereiro ou março, mas sempre ficamos sabendo das datas. E o fato é que, nessa época, as garotas que vão fazer o exame de admissão para a universidade nesse dia não podem chegar atrasadas. Portanto, as pessoas que estão muito por dentro do assunto sabem disso e aproveitam, vão e atacam com tudo nesse dia, porque sabem que as garotas não podem chegar atrasadas. E isso é chamado de Dia do Chican, o Dia da Oportunidade. Os chicans chegam a esse nível de organização às vezes. Houve um caso recente de uma garota travesti que se propôs no dia em que haveria exames entrar no trem no horário em que todas as estudantes viajam para fazer o exame de admissão, vestir-se de colegial, entrar no trem para pelo menos evitar que outras garotas sejam alvo nesse dia. O fato é que ele fez a prova, entrou no trem. Segundo suas declarações, ele ficou traumatizado porque disse que sentiu muito nojo, porque sentiu como foi apalpado e como sentiu um hálito horrível de uma pessoa mais velha em sua nuca. E ele disse que no dia seguinte, como também era dia de provas entre o sábado e o domingo, disse que ficou meio traumatizado e disse que não conseguiu fazer de novo. Mas o fato é que uma pessoa que simplesmente se vestiu de colegial, fez a prova e isso aconteceu com ele. E o caso desse garoto acabou ficando bastante viral. No ano de 88, na cidade de Osaka, houve um caso de uma garota que estava sendo assediada por 2 homens e uma pessoa. Uma terceira pessoa se envolveu porque estava vendo o que estava acontecendo e quis tentar parar as outras 2 pessoas. O fato é que essas 2 pessoas tiraram do trem esse rapaz que estava tentando defender a garota. E tudo terminou em um caso de estupro no trem. E desde que isso aconteceu foi quando começou. Vagões exclusivos para mulheres. Então, os vagões para mulheres existem já há muitos anos. O fato é que os vagões que são para mulheres não existem em toda a linha de trens. Eles estão nas linhas mais movimentadas e apenas em um determinado horário. Normalmente, a gente chega à estação, à plataforma, e está sinalizado no chão e no vagão. Os vagões exclusivos para mulheres normalmente indicam que é de tal trajeto até tal trajeto. Em determinado horário, que normalmente é das 7 da manhã até as 9, quando todos começam a trabalhar às 9, normalmente o horário de pico termina às 9. Mas a questão dos vagões para mulheres não é sempre, e não é em todos os trens, nem em todo o trajeto. Bom, alguns já devem saber que os celulares do Japão, por mais que você coloque no modo silencioso, o som da câmera não pode ser desativado, ele faz barulho de qualquer jeito. E o fato é que no Japão, isso é feito assim justamente por causa da questão do chican. Porque tem muita gente que por aí, no trem, vai e tira fotos por baixo da saia das garotas. E isso é algo muito comum no Japão. E claro, com a chegada dos smartphones, que sempre temos à mão, claro, os chicans sempre vão ter acesso fácil, vão ter uma boa oportunidade e poder tirar fotos do que quiserem. E bom, muitos devem ter visto um vídeo que ficou ultra viral de uma pessoa que claramente tinha cometido chican e na plataforma da estação. O cara estava correndo e um senhor colocou o pé para que ele tropeçasse. E ele estava sendo perseguido por 2 garotas, estudantes do ensino fundamental, tipo 12, 13 anos, de uniforme que estavam correndo. O cara provavelmente colocou o pé porque as garotas gritaram "Chican, Chican!". A questão é que há muitos casos de pessoas que, por exemplo, são descobertas e fogem. E houve casos de, por exemplo, pessoas que vão fugindo pelos trilhos do trem. Ou seja, onde querem terminar essa patroa, claro, momento de desespero. Mas houve casos, por exemplo, de pessoas que fugiram da estação de Shibuya e acabaram pulando de uma ponte e se machucaram por tentar escapar.
Na verdade, são situações ridículas que acontecem às vezes. A questão é que, por outro lado, se o caso fica bem registrado, com a denúncia e tudo, a polícia também começa a... Até onde eu sei, eles começam a ligar para os seus familiares e para o seu trabalho, avisando que você cometeu esse delito. E isso também é feito intencionalmente, para que, primeiro, para que as pessoas não façam isso, para que não se arrisquem a fazer essas coisas. E saiba que, se chegar a cometer tal delito, vai passar vergonha diante da empresa e da família. Não posso confirmar essa informação, mas ouvi isso desde que cheguei ao Japão. Que se você chegar a apalpar uma garota na estação, acabam ligando para o seu trabalho, para a sua família, ligam para todo mundo. E, claro, se você cometer esse tipo de delito, a punição pode ser de 6 meses a 2 anos de prisão. Depende principalmente se o que você fez foi tocar por cima da roupa ou tocar na pele. Mas o fato é que também existem casos de denúncias falsas feitas por mulheres, que miram para alguma pessoa que parece ter dinheiro como alvo para tentar tirar vantagem dela. O fato é que, legalmente, pode-se chegar a um acordo monetário para que o caso não vá a julgamento. Houve casos de mulheres que queriam se aproveitar dessas situações. Ele fazia isso, mas aparentemente hoje em dia já é possível chegar a julgamentos em que são feitos exames, em que se encontram vestígios de pele no tecido da roupa da garota. Então, se algum homem está informado e sabe que não fez nada, então é possível fazer esse exame. Para não ir preso, para não perder dinheiro e para não perder a dignidade pessoal. O fato é que esse tipo de exame também começou a ser feito porque houve um caso de uma pessoa que recebeu uma denúncia falsa. E bem, esse rapaz que passou por isso ficou muito mal. Caiu em uma depressão muito grande. E isso o levou até ao suicídio. Porque esse tipo de denúncia pode arruinar a sua vida. Se for bem feita, você pode passar por momentos muito difíceis. Podem realmente arruinar a sua vida. Ou seja, de a sua família começar a te virar as costas, de você não conseguir emprego. Chegando ao extremo, houve casos de pessoas que tiraram a própria vida por causa de denúncias falsas. Então, isso também acontece. Os conselhos de prevenção que o governo ou as empresas ferroviárias dão são completamente ridículos. Ou seja, evitar pegar o trem nos horários de pico, quando estão muito cheios, não faz sentido. Ou evitar certos cantos do trem, o que também não faz muito sentido. Mas digamos que das coisas que mais chegaram a funcionar, por exemplo, especialmente com as meninas escolares, porque quem mais sofre assédio são as meninas de escola, é usar broches anti-Chikan, que são broches desse tamanho, que dizem, por exemplo, se você me tocar, eu chamo a polícia. Eu não deixo passar os Chikans. E dizem que tem uma eficácia de 94%, o que é bastante. Mas, claro, nem todas as garotas querem usar o broche, porque talvez não seja tão legal usar esses broches, ou porque podem ficar um pouco envergonhadas de usá-los. Porque justamente o broche está dizendo isso. Fala de um problema pessoal que a garota tem, portanto, nem todas usam. Então, este foi um vídeo em que falamos sobre um dos maiores problemas que existem no Japão. É uma triste realidade, algo que acontece. Nos vemos na próxima! Um abraço pra você, pra sua família, pro seu bichinho de estimação e pro idiota do seu vizinho. Tchau!